Meninas, hoje eu vou gravar sobre esse tema que toda mãe deveria meditar sobre ele. A maternidade é exigente. Essa foi uma pergunta que apareceu pra mim na minha caixinha de perguntas essa semana e eu meditei muito sobre esse tema. Por quê? Porque eu poderia simplesmente ter respondido assim: não, aqui em casa eu amo meus filhos, eu amo tudo, é tudo muito simples pra mim, não é nada exigente aqui em casa. Mas é justamente ao contrário, né? Por amar é que realmente deve ser exigente. Então, é sobre isso que a gente vai meditar, conversar um pouquinho hoje. O primeiro ponto é que existem várias coisas que são exigentes pra gente, né? Como, por exemplo, aprender uma música, tocar um piano, fazer um exercício físico. Hoje mesmo eu acordei 4h50 para correr, manter um matrimônio até o fim da vida, cuidar de uma vida, né? Viver a maternidade. São coisas que são exigentes. Mas vocês conseguem reparar que existe uma hierarquia. Você não pode comparar, por exemplo, uma maternidade, que é dar a vida para alguém, que é educar alguém, que é levar essa alma para algum lugar, né, que você acredita como um bem. Dá para você comparar isso com aprender um instrumento, né? Então existe uma hierarquia de amores. E quanto maior essa hierarquia de amores sobe, mais exigência aquilo nos custa, mais aquilo se torna exigente pra gente. E é assim mesmo, né? Amores maiores nos exigem bens maiores e também nos faz pessoas melhores, tá? Essa é a hierarquia que eu queria conversar com vocês. E quando a gente pensa o problema que surge desse tema, né? Por que esse tema é tão complexo, digamos assim, sobre exigência materna? Existe justamente dois problemas, na verdade. Um é você trocar essa hierarquia de valores, essa hierarquia de bens, né? Você acaba que quando a gente olha para o trabalho ou como para alguma coisa, uma ascensão financeira, por exemplo, como um bem muito maior do que a maternidade, você está distorcendo, né? Você está mirando no bem, você está focando naquilo, você está se dedicando, você está realmente se capacitando para o trabalho, se capacitando para ganhar mais dinheiro, mas você mirou no bem errado, entendeu? Então existe um problema muito grave de ótica, de você não ver mais a vida, né, como realmente cuidar de uma vida, como realmente um bem maior do que outros. O outro problema é que tudo que é exigente, essas palavras, exigência, sacrifício, nos custa, dedicação, a gente já escuta assim, não. Não, gente. Exigência, sacrifício já chega. Eu quero uma vida mole, muito tranquila. Eu preciso de ser feliz. O mundo tem nos desanimado de viver coisas grandiosas, porque eles têm nos desanimado justamente de nos sacrificar por essas coisas. Então são dois pontos que a gente precisa estar sempre muito atentas. E cada fase da maternidade tem uma exigência diferente. Bom, eu sou mãe de 2 filhos, né? E agora eu tô gestante, tô na 3ª gestação. E assim, são exigências muito diferentes. Por exemplo, quando eles eram recém-nascidos, a minha exigência era total física. Era acordar, amamentar, dormir, acordar, amamentar e dormir. Gente, isso vai aumentando. O videogame, né? As fases do jogo vão passando e, no meu ponto de vista, vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí depois eu tive que me formar para educar, que eu já tenho uma filha de quase 3 anos. Agora eu estou me formando para alfabetizar. Então, essas exigências vão mudando e, no meu ponto de vista, vão aumentando em relação à complexidade, digamos assim, né? Mas existe uma coisa que é muito comum a todas as fases, né? A todas essas fases. E essa coisa é algo que eu venho conversando muito com vocês. É a presença. A presença é algo que nos custa, nos exige muito, né? Por quê? A gente não tá mais acostumado a oferecer uma presença total, né? Tem que ser uma presença total. Quando você está com a criança, para você realmente estar presente, estar educando com intencionalidade, você tem que estar verdadeiramente, totalmente presente para ela. A gente não tá mais acostumado com isso, porque quando a gente, por exemplo, tá no restaurante, a gente tá no celular conversando com a pessoa, a gente tá fazendo sempre 2 coisas ao mesmo tempo, a gente não tá mais acostumado a focar numa coisa, né? Então, quando nos é exigido isso, nos custa muito, né? Se eu não ficar totalmente presente com a minha filha, que se eu ficar no celular, por exemplo, as coisas não vão bem, eles vão brigar, né? Se eu ficar no celular, o Rafa pode cair, né? Que ele tem 1 ano e 3 meses. Então, a presença nos exige totalidade, né? Não dá pra ser uma presença parcial com nossos filhos.
Além disso, não é aquela presença que a gente consegue acelerar, não é a vida de quando você tá cuidando de uma criança, você não consegue fazer com que eles cresçam rápido, você não consegue colocar na velocidade 2, que é algo que a gente está super acostumado hoje. Então a presença com os filhos nos exige coisas que nós estamos nos desacostumando, né? E é uma presença que não deve ser poupada. A gente tem que estar realmente presente. Quanto mais presente estivermos, mais a gente vê resultados positivos. Então por isso nos custa muito. Então, hoje mesmo, agora mesmo eu vivo uma fase assim de muitas exigências da presença, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eles me chamam muito, né? E eles falam mamãe, 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 mamãe o dia inteiro. E eu vejo isso hoje como uma grande maravilha, né? Eles nunca vão chamar outra pessoa de mãe. Então eu preciso entender que aquilo é o meu bem, é aquilo que eu tenho que cuidar. Só que para algumas pessoas, essa coisa começa a custar demais, começa a ficar exigente demais e a gente começa a distribuir as tarefas. Quando você vê assim, você começa a soltar as arestas do seu filho. Você começa, o banho vai para um, então a babá dá o banho, tá bom? A comida, a alimentação vai para outra. Então a moça que cuida da casa vai preparar sempre a comida do meu filho, ela vai preparar o prato do meu filho e vai entregar. E eu às vezes eu só vou colocar na boca dele, né? A leitura em voz alta vai para outra, a educação vai para a escola. Não, esse menino tá muito mal educado, ele precisa ir para a escola, né? Assim, a gente vai distribuindo as tarefas, isso vai nos tornando fraco, né? Se o meu filho acorda muito à noite, eu preciso de uma técnica de enfermagem, né? Colocar pra dormir, a babá coloca, gente, que alívio, rotina noturna, meu Deus, aquele caos, não quero. A gente vai distribuindo as funções, né? E isso, gente, nada mais é do que uma fraqueza do bem, né? A gente começa a se tornar fracos. Por nos custar muito, isso nos paralisa. E vejam bem, gente, o problema não é ter uma babá. Não, o problema não é você delegar algumas funções, né? O problema é você soltar o seu filho, é você distribuir todas as funções dele, porque você simplesmente tá fraca, você simplesmente tem um pouco de preguiça de fazer aquelas coisas, né? Às vezes você prefere rolar o feed do que olhar pro seu filho, né? Então, assim, realmente a frase é isso, você tá fraca no bem, você não tá conseguindo enxergar aquele mamãe, 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 mamãe como um bem, sabe? Você não tá conseguindo ver que a sua presença ali é verdadeiramente uma graça pro seu filho. Então é por isso que a gente vai soltando essas arestas. Então, como eu disse, né, o problema não é você pedir ajuda quando você precisa, você delegar alguma função, é você ir soltando essas arestas. E aí, para algumas pessoas, por exemplo, para babá, né? E aí você começa a deixar de enxergar isso como uma oportunidade de ensinar, uma oportunidade de amar, uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de crescer em virtudes, de ter mais paciência com seus filhos. E para babá, gente, ou para alguém que cuida aí do seu filho, colocar para dormir, dar o banho, é só dar o banho, ela só tá trabalhando. Para você não, para você aquilo deve ser uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, de você ensinar para o seu filho coisas novas, né? Vou falar uma coisa pra vocês assim que eu queria que vocês guardassem no fundo do coração de vocês. Todo dia eu coloco minha filha pra dormir, né? Existem coisas, eu vou falar no final do vídeo, que existem coisas que eu não negocio, né? Todo dia, ou eu, ou meu esposo, né? A gente coloca a Helena pra dormir, nossos filhos, né? Os 2 filhos pra dormir. E todo dia eu pergunto pra minha filha, eu falo, minha filha, qual foi o momento mais legal do seu dia, né? Assim, de uma forma muito simples, né? Eu não fico... E aí, gente, quantas vezes ela me falou coisas muito simples. Guardem isso, crianças, elas registram muito mais sentimentos do que um presente físico, por exemplo. A gente acha que eles gostam de ganhar coisas caras, isso está na nossa cabeça porque a gente é assim. Eles não. Crianças registram sentimentos. E quantas vezes eu perguntei pra minha filha isso e ela me respondeu alguma coisa muito simples assim. Por exemplo, mamãe, eu gostei que você sorriu quando eu ganhei o bingo. Mamãe, eu gostei quando você deu a mão pra mim naquela hora que eu tava desequilibrada. Ela responde isso. Gente, façam esse teste com o filho de vocês e vejam que maravilha que é ser uma mãe presente pra eles. Então, qual que é o grande problema da gente ir soltando as arestas dos nossos filhos e deixando de estar presente com eles? Tem uma coisa, gente, que é muito complexa. Porque o primeiro estágio dessa coisa é você deixar de conhecer o seu filho. Hoje a gente já não sabe os horários dos nossos filhos, a gente não sabe mais conversar com eles, porque se ele tá na escola, a gente não sabe nada sobre alfabetização, a gente, no caso da minha filha, que ela tá alfabetizando agora,
Eu tenho que saber, gente, sobre isso, eu tenho que saber conversar com ela, eu tenho que saber ajudá-la, não é só pra deixar pra escola não, tá bom? Não sei quanto que meu filho come, quanto que ele comeu, na verdade o meu papel é colocar a comida em casa, sabe? E aí, comam, sabe? O meu papel é comprar cenoura e comprar coisas saudáveis e pronto. Não, gente, você tem que saber, você tem que conhecer o seu filho, você tem que servi-lo, sabe? Você tem que saber o quanto que ele comeu, o quanto que ele não comeu, o que que tá custando pra ele. Você tem que conversar com o seu filho sobre as dificuldades dele. O problema começa você deixando de conhecer o seu filho, né? Porque ele tá convivendo com a babá, com a avó, e aí você deixa de conhecê-lo. Mas sabe qual que é o ponto que mais me dói, assim, de ver isso na prática acontecendo com algumas mães? É que, na verdade, os filhos estão deixando de se sentir conhecidos pela mãe. Se eles tiverem um problema, ou se eles quiserem conversar uma coisa, eles já não procuram as mães, porque a mãe não sabe nada da vida deles, a mãe não sabe nem o que eles estão estudando, né? Então, assim, isso é um problema muito grave mesmo. E eu queria acabar com 2 pontos, assim, uma definição sobre família de um livro sobre virtudes, né, que é um assunto que eu gosto de estudar muito, a educação das virtudes humanas. E aqui logo no comecinho ele fala assim, ó: pode-se considerar que família é um conjunto de relações em que aquilo que se relaciona é o mais profundo e o mais específico, a saber, a sua intimidade. É na família que a gente tem o maior grau de intimidade. É na família que a gente pode se sentir inútil e a gente vai se sentir amado. Então, amem os seus filhos e conheçam eles e permitam que eles sejam o mais eles possíveis perto de vocês, tá bom? E a segunda coisa que eu fiquei de falar aqui com vocês é sobre como que eu faço aqui em casa, tá? Dicas práticas. É muito gostoso pra mim também, tudo isso, tá, gente? Então, eu nunca, assim, eu vou te falar que algumas vezes quando eu preciso correr e eu não treinei, ou então eu preciso trabalhar, mas assim, eu sempre faço muita questão de servir os meus filhos. Então o prato deles eu gosto de fazer. Eu gosto de servir, eu gosto de pensar em cada coisa, né? Não sou eu que faço sempre, né? Obviamente eu não consigo com o meu trabalho e tal, mas os finais de semana sou eu que faço a comida deles e eu faço questão de falar: minha filha, eu fiz esse feijão aqui pensando em você, porque eu sei que você gosta assim. Então, assim, são pontos que eu escrevi assim que eu não negocio. Que é isso, eu gosto de servir meus filhos. O almoço, pelo menos, o jantar não sou eu que faço o prato, porque eu não consigo porque eu tô trabalhando, mas depois eu janto com eles. E, por exemplo, colocar pra dormir e perguntar como é que foi o dia dela, isso é um ponto que não é negociável, sabe? Assim, a gente sempre faz isso, por mais que nos custe muito. A gente tem que olhar pra essas coisas, pra esses verdadeiros bens e acreditar fielmente e acreditar muito que aquilo é um bem. Então, as coisas que mais nos custam, que mais nos exigem, são os nossos amores maiores e a gente não pode errar essa medida. Não deixem de se demorar nas coisas que realmente custam, só por elas demorarem, tá? Os verdadeiros amores são isso, eles nos exigem muito e isso nos torna pessoas verdadeiramente melhores. Não deixem de ver também o bem onde realmente ele está, tá bom? Era isso, meninas. Contem comigo, isso também é uma luta pra mim, tá? E se vocês quiserem deixar mais dicas práticas aqui de como que a gente pode fazer, né, ajudando outras mães para que elas enxerguem a maternidade como um verdadeiro bem, eu vou ficar muito feliz.